6 horas e 7 minutos, de volta com o Manhã no Ar, aqui pela TV A Crítica, também pela FM O Dia, pela internet, enfim. Você tem os canais de interação, que você pode interagir com a gente também. A nossa página no Facebook, dá para colocar na minha diretoria na tela? A nossa página do Facebook, essa é a nossa página. Você pode interagir, deixar o seu comentário, deixar o seu recado. Nós temos também o nosso canal de interação por meio do WhatsApp, que é o 992912167. Muita gente tem interagido conosco, inclusive mandando comentários, mandando aquela foto de que está acompanhando o programa também, uma saudação de bom dia, enfim. E você tem esse canal aí de comunicação conosco, 92912167. Temos também as redes sociais da TV A Crítica, no YouTube, no Instagram e também no Twitter, TV A Crítica Oficial. E além disso, a transmissão desta programação ao vivo, que ocorre também em paralelo na internet, pelo YouTube. O endereço está aí na sua tela, é só digitar no YouTube TV A Crítica e você acompanha a nossa programação ao vivo. E desde já a gente manda um abraço a todas as pessoas por todo o país que acompanham a nossa programação, sobretudo no Nordeste do país. E a gente sabe que isso é um fenômeno, o fenômeno Siqueira, né? O Siqueira que tem trazido para a gente esta audiência, os seus seguidores que acabam o acompanhando lá na 15 para as 6 da tarde, é quando ele entra no ar com o Alerta Amazonas. Mas aí muitos telespectadores acabam acompanhando a nossa programação, mas há também muita gente, muitos amazonenses fora do nosso estado e até fora do país que querem ficar bem informados. Se você tem algum familiar que está viajando ou trabalha ou já mora em outra cidade, mas que tem interesse em acompanhar a nossa programação, tá aí, é só dizer para ele, acessar o YouTube. Há também o A Crítica Play, é o aplicativo da TV A Crítica, onde além da programação ao vivo, você acompanha as reportagens que foram destaques em todos os nossos programas, desde o Manhã no Ar, Alô Amazonas, Alerta, Magazine, A Crítica na TV, todos os nossos programas, tudo aquilo que é produzido para estes telejornais ou esses programas, aquilo que é produzido e tem destaque, fica disponível lá no A Crítica Play, gratuito para Android e também para iOS. Bom, a gente começa a edição de hoje, mas antes de entrar nas notícias, eu gostaria aqui de enfatizar como foi violenta a noite de ontem aqui em Manaus, viu? A gente vai trazer o caso de um assalto em uma academia lá na Zona Norte, que terminou com o dono do local esfaqueado depois de lutar com 2 assaltantes que invadiram o estabelecimento. No fim, um suspeito foi pego e agredido pela população. Aí a gente tem a população intervindo nesses casos. Agora, também lá na Zona Norte da cidade, 2 homens suspeitos de assalto tiveram um fim trágico, viu? Isso ocorreu lá no bairro Monte das Oliveiras. Uma dupla suspeita de praticar assaltos foi espancada até a morte pela população. Espancada até a morte pela população. A gente esse movimento, esse comportamento, nós temos acompanhado já há algum tempo, essa intolerância por parte da população. E quando a gente fala população, nós estamos querendo dizer isso mesmo, gente do povo, moradores, cidadãos comuns, mas cidadãos comuns que estão lançando mão da violência para reagir à violência. Então temos aqui esses 2 casos da Zona Norte, em um deles em que um comerciante foi vítima, tentou reagir, foi esfaqueado e um dos criminosos foi espancado. Num outro caso, 2 outros também na Zona Norte, 2 criminosos pegos cometendo o crime, foram espancados até a morte. Infelizmente, meus amigos, esse não vai ser o último caso desta natureza que nós vamos noticiar aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, viu? E olha, uma adolescente de 17 anos foi apreendida no aeroporto de Brasília com 12 quilos de droga na mala. A Juliana está ao vivo e vai trazer os detalhes deste caso com a gente. Juliana, muito bom dia para você. Essa garota saiu aqui de Manaus com essa droga, né? Ou seja, ela conseguiu burlar a fiscalização por aqui, conseguiu enganar o processo aqui, mas quando chegou lá no destino dela não teve jeito.
Exatamente, viu, Manuel? Bom dia para você que nos assiste. E o mais impressionante é que a droga estava dividida em duas malas, né? Na bagagem normal, na mala, e também na bagagem de mão. Então, o alerta aí, né, foi bem menor quando ela passou pela fiscalização aqui de Manaus. Logo quando ela desembarcou no aeroporto de Brasília, a Polícia Federal estava fazendo uma fiscalização de rotina, suspeitou o comportamento da garota, então a abordou e encontrou aí toda essa droga na bagagem dela. Ela foi encaminhada, então, para a Delegacia de Crianças e Adolescentes do Distrito Federal, e ela vai ser aí, né, vai ter uma apuração de ato infracional. Então ela vai ficar por lá, né? Ela cometeu aí todo esse crime, né, toda essa infração. Por enquanto ela é suspeita porque ainda não foi julgada, mas esse dado vem para comprovar que realmente os jovens estão enveredando aí, né, por esse caminho do mundo das drogas, que não é um caminho normal, né, mas os números vêm crescendo. Emanuel. Ok, Juliana, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. Como a Juliana falou, de fato a gente tem a presença sobretudo de adolescentes, por conta do estatuto, porque a maneira de lidar com o adolescente é diferente. Para começar, não é crime, é infração. Neste caso, uma infração que é análoga ao crime de tráfico de drogas, e a gente percebe que por algum motivo passou pela fiscalização aqui em Manaus. Isso não é comum. Nós temos acompanhado muitos casos de apreensão feitos pela polícia, apreensões feitas pela Polícia Federal no aeroporto Eduardo Gomes, e nesse caso ela conseguiu burlar a fiscalização aqui, mas lá no destino não conseguiu enganar os agentes e está aí, presa, apreendida com toda essa quantidade de drogas na bagagem. É coragem, né? É preciso ter coragem. Eu não sei se coragem ou eu acho que coragem não, porque coragem tem um trabalhador que acorda todos os dias e com disposição para enfrentar as dificuldades, para enfrentar o trabalho, para enfrentar o trânsito, para pegar o ônibus lotado, para viajar mais de 1 hora, às vezes 2, para chegar ao trabalho e no fim do dia fazer esse retorno e voltar para casa, sabe, com honradez e sustentar a sua família. Coragem tem quem enfrenta essas dificuldades e trabalha e estuda para ter uma vida melhor. Quem procura essa saída aqui, quem procura o dinheiro fácil, acaba tendo este fim mesmo, né? Vai responder por essa infração. E 2 mulheres foram presas por tráfico de drogas, viu? E associação para o tráfico na zona norte de Manaus. Elas informaram que eram apenas usuárias, versão que foi descartada pelos policiais. Juntas para o que der e vier, até para cometer um crime. Essa é a história dessas 2 jovens que você acompanha aí na imagem, identificadas como Ana Carolina Freitas Lopes e Edileia Duarte Siqueira, ambas presas pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, as 2 jovens atuavam ali na área da comunidade Mundo Novo, na zona norte da cidade. Acontece que por volta de 10h30 foram surpreendidas pelas equipes aqui do 18º Distrito Integrado de Polícia. Em posse das 2, foram apreendidas 11 trouxinhas de maconha, 13 de cocaína e uma balança de precisão. Então essas 2 aí estavam ali no meio da rua, né, 11 horas da manhã, atuando já bem cedo na venda das drogas. Isso mesmo, Manu. Na verdade, elas disseram que são usuárias, o que não condiz com as denúncias que nós recebemos aqui. 2 denúncias de tráfico, e as denúncias exatamente descreviam as características das duas pessoas. Então, nós deslocamos até o local e não tivemos muita dificuldade de encontrá-las lá não. E ao fazermos a revista, encontramos essas cerca de 30, 20 e poucas trouxinhas de substância entorpecente, né? E descaracteriza também o fato de elas serem usuários, o fato de ter sido encontrada uma linha que serve justamente para poder embalar as trouxinhas e uma balança de precisão, né, que foram também apreendidas. Então, apesar de elas terem invocado essa tese de eu sou usuária, isso não nos convenceu, de modo que as 2 foram flagranteadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E já, inclusive, foram encaminhadas para audiência de custódia.
Perfeito, delegado. Inclusive, aqui no programa a gente acompanha direto, né, essa versão aí dos criminosos, né, de falarem que são apenas usuários, não tem nenhum envolvimento, mas o flagrante, né, acaba condizendo aí com uma outra situação. Essas duas jovens aí, têm algum grau de relacionamento? Elas são namoradas, amigas? As informações que nós obtivemos nas denúncias foram de que elas seriam irmãs, né? Até são, de certa forma, assemelhadas, são parecidas, mas nós constatamos, na verdade, que elas mantêm um relacionamento amoroso, né? Elas vivem juntas e isso ficou saneado sem nenhum tipo de problema, a ocorrência ficou bem fechadinha e a gente espera que elas fiquem presas aí, trazendo um pouquinho mais de tranquilidade para a população, porque ao vender drogas, né, na rua, ela eventualmente pode atingir aí o seu filho, sua filha. Né, realmente essa questão do tráfico doméstico é bastante problemática e a gente espera que elas fiquem presas e parem de incomodar um pouquinho a população. Inclusive, era isso que eu ia perguntar agora. As investigações em torno aí dessas duas jovens tiveram como base denúncias aí dos moradores ali do local? Foram duas denúncias que nós recebemos na data de ontem mesmo. As denúncias foram anônimas, foram feitas aqui pelo telefone da delegacia, inclusive, né, o 3636-7052. E nós obtivemos essas informações e rapidamente nos deslocamos até o local e conseguimos efetuar a prisão das duas. Olha, falamos de drogas apreendidas no aeroporto, agora essas duas aí que tentaram se passar por usuárias. Mas o usuário não anda com a balança para pesar a quantidade de drogas assim que vai consumir, não. Isso configura de fato o tráfico de drogas. Agora vamos falar de uma outra modalidade, né? O tráfico de drogas nos rios. 2 homens foram presos e 40 quilos de drogas foram apreendidos durante uma ação da Polícia Civil. O material ilícito estava escondido na estrutura de um barco vindo lá de Maraã. Esta é a segunda apreensão de entorpecentes vinda do município, mas é a segunda apenas este mês. Vamos assistir a reportagem. Elimar Ramos da Rocha, de 43 anos, e Everaldo Pinto da Silva, de 47, foram presos por volta do meio-dia, no porto da Manaus Moderna, no centro da capital. Isso depois que os policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado receberam uma denúncia anônima, informando que essa dupla estaria transportando entorpecentes dentro de uma embarcação vinda do município de Maraã. A gente sabe que essa cidade fica nas margens do Rio Solimões e, infelizmente, é um dos pontos de parada da chamada Rota do Tráfico de Drogas. Junto a essa dupla, a Polícia Civil conseguiu apreender 40 quilos de maconha do tipo skunk. Isso com o apoio do cão farejador da Receita Federal. Através do Disque Denúncia, né, da Secretaria de Segurança, o número 181, né, nós chegamos a várias situações, várias envolvendo tráfico de drogas, homicidas, ladrões de carro, ladrão de joalheria, enfim, clínica geral, o nosso departamento, sempre que houver uma denúncia e ela chegar para nosso departamento, estaremos investigando, estaremos combatendo o crime organizado a partir dessa via de mão dupla, população ajudando a polícia fazendo a sua parte e o crime organizado sempre perdendo. Agora, delegado, quem são esses suspeitos? Eles se disseram apenas mulas para a Polícia Civil. Então, eles se disseram apenas que estavam andando pela Manaus Moderna, quando foram abordados por uma pessoa, disse na ocasião ser dono de uma embarcação, no caso essa, Taruba, e que estaria lá na cidade de Maraã, e eles só precisariam embarcar no motor de linha e chegando lá trazer o motor dele para cá de volta, e aqui ele receberia essa embarcação. Né? Eles disseram que não trouxeram nem passageiros, nem nenhum tipo de carga, mas a denúncia nos chegou que estaria dentro da estrutura do barco essa quantidade de droga. Nós fomos até o local, juntamente com a Delegacia Fluvial e o cão farejador da Receita Federal, obtivemos êxito e localizamos essa droga. Agora eles foram presos em flagrante e eles estarão respondendo por isso, pelo esse artigo 33, que é o tráfico de drogas na modalidade transporte. Eles não chegaram a informar se iriam repassar esse entorpecente para alguém aqui, o que seria feito com toda essa droga? Então, a bem da verdade, eles dizem que nem sabiam da existência desse material entorpecente dentro da embarcação, que tão somente iriam entregar o barco com tudo para a pessoa que os contratou, né? Aí é uma coisa que a gente vai investigar e que esse proprietário até agora não chegou aqui conosco, não se apresentou ninguém como dono desse barco.
e o barco está apreendido à disposição da Justiça também. Depois dos procedimentos cabíveis aqui na sede da Delegacia Geral, eles deverão ser encaminhados para a audiência de custódia e vão responder por tráfico de drogas e também associação ao tráfico. A gente chama a atenção para mais essa apreensão, porque no dia 5 de agosto, o Departamento de Narcótico também fez uma grande apreensão. Isso em uma embarcação também vinda do município de Maraã. As pessoas que entram para esse mundo do crime, muitas vezes entram porque não tem mesmo medo de enfrentar a pena. A gente sabe que, de repente até, talvez sequer devam responder por esse crime atrás das grades. E a pena pelo crime de tráfico de drogas não é lá tão pesada. Talvez eles sequer fiquem presos efetivamente depois que o processo terminar, depois que forem julgados, depois que o juiz realmente decidir sobre o caso. Porque seria o quê? Um crime de menor potencial ofensivo. A gente aguarda aqui para ver o que essa reforma e o pacote anticrimes que começa a tramitar no Congresso Nacional, mas agora está em segundo plano, né? Tem a reforma da Previdência, daqui a pouco a tributária, daqui a pouco com o Dante a gente vai conversar sobre essa outra que foi aprovada ontem na Câmara, que está indo para o Senado, enfim, e ninguém fala do anticrime. Aqui no estado do Amazonas, a gente tem a impressão de que as autoridades de segurança estão enxugando gelo. É a segunda apreensão de Maraã, mas não é a única apreensão de drogas e de grande quantidade de drogas apenas este mês. E nós estamos apenas no dia 15 do mês de agosto, sem contar as várias toneladas apreendidas ao longo de 2019, deste primeiro semestre. É muita droga entrando e a gente sequer tem uma estatística fidedigna de quanto isso que foi apreendido representa no total de droga que entra aqui na nossa região ou que passa aqui pela região metropolitana indo para outras partes do país. É preciso sim que haja um investimento em alguma outra matriz econômica, sobretudo no interior do nosso estado, para que as pessoas tenham uma possibilidade de desenvolvimento econômico e não precise lançar mão do crime para tentar ter algum tipo de renda. Mas eu digo uma coisa aqui, viu? O cabra só é bandido porque quer ser. Só vai para o crime porque quer. Ninguém obriga. Ninguém obriga. Tem muita gente sem trabalho, mas está no sinal de trânsito fazendo alguma coisa, nos semáforos da vida, procurando trabalho, procurando quintal para limpar, quintal para roçar, e não é nenhum demérito, eu mesmo já limpei quintal dos outros. Enfim, é uma situação que só preocupa a gente e vem lá do interior do nosso estado e está acontecendo no interior do nosso estado. Deixa eu voltar a falar aqui sobre o caso daquela briga que terminou com a morte da Francisca, de 19 anos, ali na zona sul da cidade. Essas imagens, coloca por favor em tela cheia. Todos nós vimos estas imagens. Caio, se tu puder colocar essa imagem do início, porque eu penso que no início está o motivo, a causa da morte desta jovem. Foi justamente o momento em que ela é jogada no chão e que bate a cabeça com muita violência, viu? Ah, olha aí, esse momento aí, elas começam a briga, a moça dá uma rasteira, ela cai e bate no chão com a cabeça, muito forte com a cabeça, viu? Essa mulher suspeita de ter agredido e matar a Francisca, de 19 anos, isso lá no Oliveira Machado, ela foi ouvida na delegacia de homicídios. E na delegacia ela disse que a intenção era apenas dar uma surra na vítima. Milane Moraes, de 20 anos, se entregou na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ela estava acompanhada de um advogado e soube quando os policiais estavam à procura dela e teriam fechado algumas principais saídas aqui da capital. A Milane Moraes é suspeita de agredir até a morte Francisca Amorim, de 19 anos, no último domingo, por volta de 3 horas da tarde, na rua 13 de Maio, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul da capital. Nesse vídeo, gravado por algumas testemunhas que estavam ali no local, no momento dessa briga, mostra o exato momento em que a suspeita pega a vítima e agride com vários socos na cabeça, depois de jogar essa mulher de 19 anos no chão.
Ela acabou tendo um traumatismo craniano devido aos vários socos que ela acabou levando na cabeça. Depois disso, a vítima ainda foi levada para o SPA da Zona Sul, ali também no bairro Colônia Oliveira Machado, mas já era tarde, ela já estava sem vida. Depois disso, Milane ficou foragida e decidiu se entregar. Ela disse na delegacia que está arrependida e que não tinha a intenção de matar Francisca. A minha intenção jamais foi matar ela, porque se eu quisesse matar ela, eu tinha ido com uma arma, com alguma coisa. Assim como aconteceu a fatalidade dela morrer, ela poderia também ter me matado, porque ela também veio na intenção de me bater. Só que ela que apanhou, entendeu? Mas ela também poderia ter me batido. Você foi lá na intenção de bater nela somente? Eu passei por lá, vi ela e ela ficou debochando da minha cara lá de dentro do salão. Ela ficou, vocês podem perguntar de quem estava lá, ela ficava rebolando lá de dentro do salão, ficava rebolando e um negócio de cílios, que assim quando a gente bota cílios tem um negócio que passa assim, passando no rosto. Ela ficava passando esse negócio no rosto dela e ficava rebolando pra mim lá de dentro, entendeu? Ficava rebolando, aí eu falei bem assim, vem aqui fora, porque aí de dentro tu mexe, né? Vê se tu é mulher pra te vir aqui fora. Aí passou mais um pouquinho, ela foi lá na porta, ela falou bem assim, olha, ela tava de sobrancelha, ela não queria borrar a sobrancelha dela, que passa rena, né? Aí passou mais um pouco, ela falou, ela foi lá na porta, ela falou, olha, amorzinho, eu vou só tirar a sobrancelha e eu vou aí fora, tá? Pra ver se tu vai me dar uma surra mesmo. De acordo com as investigações da polícia, essa rixa já começou logo no início deste ano de 2019, quando a vítima começou um relacionamento amoroso com o padrasto. De acordo com o delegado da especializada, tanto o padrasto quanto a mãe de Milane ainda serão ouvidos na delegacia. Elas estavam se ameaçando, porque, segundo a autora, a vítima estaria ameaçando a mãe dela e isso causou raiva, né, nela. E ela foi ao encontro da vítima para tentar tomar satisfação. Ela não tinha, segundo ela, não tinha intenção de cometer esse crime, ela queria apenas, com as palavras que ela usou, dar uma surra na vítima, causou raiva nela e foi na hora que elas começaram a brigar e na hora da briga ela disse que não lembra mais de nada. Ela bateu bastante na vítima e infelizmente a vítima veio a óbito. Ainda durante a apresentação na delegacia especializada em homicídios e sequestros, os familiares de Francisca Amorim, que teria completado no mesmo dia da morte dela 19 anos, estavam na delegacia. Todos carregavam cartazes pedindo justiça. Ela matou minha filha de propósito. Ela quis matar minha filha, eu quero justiça. A minha irmã falava pra ele, não, volta com a tua mulher, fica com a tua família. Eu fiz uma coisa errada, me meter com você. Tudo isso eu fiquei sabendo, entendeu? Agora ela vem dizer que a minha irmã ameaçava ela, batia nela. Se fosse por isso, a gente tinha feito isso, a gente tinha ido lá, matado ela, ter feito a mesma coisa que ela fez com a minha irmã, tinha batido nela, ela morava na esquina de casa. Uma situação complicada, triste para a família que perdeu uma jovem de 19 anos no dia do aniversário, triste para uma outra jovem que aceitou uma provocação, estou falando com base no depoimento dela, tá? Aceitou uma provocação, se envolveu numa briga que terminou da pior maneira possível. Quando você se dispõe a brigar com alguém, você se dispõe a chegar a esse resultado. É o resultado que o gesto violento pode chegar. Nós a chamamos aqui de suspeita, porque é de fato o que ela é legalmente neste momento. Suspeita de ter cometido um crime e passa a ser acusada a partir do momento em que essa investigação é repassada para o Ministério Público e o Ministério Público aceita o processo e denuncia para a Justiça, aí ela passa a ser acusada. Mas as imagens deixam claro a autoria desta jovem em relação a esta violência que culminou na morte da Francisca, de 19 anos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos dar uma paradinha rapidão no noticiário policial, vamos falar um pouco de trânsito. Olha aqui, nós temos aqui a imagem do drone da TV A Crítica, lá na Avenida Constantino Neri, na altura da João Valério, da esquina com a João Valério está ali um pouco à frente, à direita aqui a entrada do São Jorge, exatamente onde ocorre aquela obra, a passagem de nível, né, minha diretora? Eu acho que é esse o nome da obra que está sendo construído nessa área aí. Como a gente sabe, a via
A Constantino Neri, no sentido centro, nesse trecho aí, tem um estreitamento. Então, apenas uma faixa que ocupa o que antes era a contramão da Constantino Neres nesse trecho. O motorista que vem da zona norte da cidade, vem da Torquato Tapajós e acessa a Constantino Neri, quando chega nesse ponto aí, passa apenas por uma faixa. São 6 horas e 32 minutos em Manaus neste momento, e para quem acompanha a gente pela TV e está vendo as imagens, e para quem nos escuta pela rádio, pela FM O Dia, a gente mostra aqui que o trânsito é tranquilo na Constantino Neri, em ambos os sentidos, o trânsito é tranquilo. Estamos mostrando esta imagem especificamente neste ponto da cidade, porque logo mais haverá uma interdição aí nesta área, possivelmente na João Valério. Então, daqui a pouco nós traremos mais informações em relação a esta interdição, mas ela deve ocorrer exatamente aí onde o Alex Gomes vai mostrar para a gente. Neste trecho, nesta saída da João Valério, aqui ao centro do vídeo e à esquerda, é onde deverá ocorrer essa interdição. A gente percebe nas imagens, por exemplo, que metade da João Valério nesta saída aí já está interditada por conta da obra que ocorre nesse terreno ao lado. Mas daqui a pouco a Juliana Silva, ela que já está indo para este local, daqui a pouco ela vai participar com a gente aqui e trazer mais informações. A gente tem um travamento da imagem, eu ia pedir para o Alex mostrar a cidade de cima deste ponto aí, ali para frente, dá uma imagem bonita, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre o trânsito com o Alex. Mas aqui eu continuo falando sobre trânsito, porque um acidente lá no Tarumã deixou uma pessoa morta ontem à noite. A vítima era uma pessoa em situação de rua. Eu vou conversar sobre isso com a Tamires Cler. A Tamires Cler, que está ao vivo aqui, vai conversar com a gente, trazer detalhes sobre este caso. Tamires, muito bom dia para você. Como foi que esse acidente aconteceu? Que informações você tem sobre este acidente? Oi, Emanuel. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar, pela Rádio FM O Dia também. Então, o que aconteceu foi que esse senhor em situação de rua, que de acordo com a polícia deve ter entre 55 e 60 anos, ele tentou atravessar a Avenida Santos Dumont ali no Tarumã. Mas ele acabou sendo atingido por um carro branco, um Renault branco, e ele realmente não resistiu, foi um baque muito forte, ele nem teve chance realmente de ser levado ao hospital para tentar uma reanimação, ele morreu ali no lugar mesmo. De acordo com informações de pessoas que passavam ali pelo local, ele já tinha desviado de outros 2 carros, então ele estava ali na rua, possivelmente atravessando várias vezes a rua, quando ele foi finalmente atingido pelo 3º carro que passou ali. O motorista foi surpreendido. A gente não tem informação se a vítima ou o motorista, se alguém ali estava alcoolizado, se tinha bebido alguma coisa. A gente não tem esse tipo de informação. A perícia técnico-científica do Instituto Médico Legal foi chamada lá para o local para avaliar a situação, para avaliar o que aconteceu ali, e aí depois que houver um laudo disso, aí sim a gente vai ter uma confirmação se a vítima estava embriagada ou não, o que aconteceu ali naquela situação, mas o que a gente tem são apenas informações preliminares. Essas informações foram passadas pela 20ª SICOM, pelos policiais da 20ª SICOM que estavam ali de plantão no momento que aconteceu e atenderam a ocorrência. Então a gente aguarda realmente para saber essas informações. O nome da vítima também não foi revelado, a gente não tem informações de quem é essa vítima, do nome dele. A gente sabe que que suspeita-se, que ele era uma pessoa em situação de rua. Agora, lamentável, uma via ali muito movimentada, e a gente sabe que pessoas em situação de rua também é um problema, social, enfim, que acaba realmente deixando as pessoas um pouco mais vulneráveis a esse tipo de acontecimento, Manuel? Exatamente, Tamires. E até a identificação desses casos às vezes é complicada, porque essas pessoas muitas vezes não estão com identificação, até por conta de um abandono social mesmo, enfim, a condição dela. Tamires, obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente volta a conversar novamente.
Olha, um homem de 29 anos foi baleado nas nádegas, na zona leste da cidade, no momento em que consumia drogas em um terreno baldio, na Avenida Grande Circular. A vítima, que foi encaminhada para o hospital, estava com outras pessoas lá no local quando foi surpreendida por um atirador. O homem foi identificado por Marcelo Vieira Costa, de 29 anos. Ele foi baleado com um tiro nas nádegas em um terreno baldio que fica localizado na Avenida Altaz-Mirim, zona leste da capital. Segundo informações da polícia, o homem foi baleado, ele estava com um grupo de pessoas usando drogas no terreno baldio quando um homem não identificado chegou e efetuou o disparo em Marcelo. Foi no terreno baldio, localizado aqui na Avenida Altaz-Mirim, a Grande Circular, e segundo a informação de populares foi exatamente assim. Eles estavam usando entorpecente no referido terreno quando chegou o possível proprietário do terreno e efetuou um disparo apenas em direção do trio, que eram 3, segundo populares, e acertou apenas o Marcelo. Agora, tenente, ainda não, após buscas, vocês ainda não conseguiram identificar quem foram, né, esses suspeitos? Não, porque na verdade o terreno é abandonado, está baldio lá o terreno e nós não conseguimos identificar o atirador. A vítima, né, o Marcelo, ele foi encaminhado rapidamente para o Hospital Platão Araújo, né? O estado de saúde dele é estável. Ele chegou a informar para a polícia, ele chegou a dar justificativa do porquê seria esse tiro, tenente? Não, na verdade ninguém conseguiu ainda falar com o Marcelo, né? Isso foi dados passados por populares para a gente. Aquela área ali da Avenida Altaz-Mirim, nesse terreno baldio, tenente, é uma área considerada vermelha? É uma área considerada como área de consumo de entorpecente, né? Eles chegam para lá e começam a consumir entorpecente naquele local ali. Mas a gente está sempre passando lá, a Polícia Militar vem fazendo a sua parte, passa lá, revista quem tem que ser revistado e conduz quem tem que ser conduzido. A polícia agora vai trabalhar, né? Vai iniciar as buscas para identificar o autor do crime. Qual o telefone de contato aqui da área que a população pode dar alguma informação se tiver notícias? Qualquer informação pode ser dada para o nosso número 24 horas, supervisor de área da 14ª SICOM, 98842-1667. Eu fico pensando se isso aí virar moda, sabe? Se as pessoas que estão consumindo drogas nesses locais específicos, e aí quem está assistindo a gente ou ouvindo a nossa programação pela rádio, sabe de algum lugar onde gente se reúne para consumir drogas. No bairro, nas comunidades, na frente das escolas. Na André Araújo mesmo, na frente de uma escola particular, outro dia eu presenciei os estudantes reunidos e consumindo drogas sem nenhum vexame. Tu já pensou se vira moda? O pessoal que está usando droga por aí pegar tiro na bunda, vai ser tiro na bunda todos os dias, viu? Tá complicado, não tá não? Enfim. E no bairro Tancredo Neves, um mototaxista foi morto a tiros no momento em que saía de casa para jogar bola. De acordo com testemunhas, 2 pessoas em um carro efetuaram os disparos. O homem foi identificado por Helder de Assis Pereira. Ele tinha 23 anos. A vítima foi morta com 8 tiros na rua Jaçanã, no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Segundo informações da família, a vítima trabalhava como mototaxista. Ele tinha acabado de chegar em casa quando resolveu sair para jogar bola. Não tem informações oficiais da motivação do crime nem os autores, mas, segundo testemunhas, a vítima estava pilotando uma moto quando foi surpreendida por um carro. Dentro do veículo tinha 4 pessoas. 2 suspeitos saíram do carro armados e efetuaram os tiros. A vítima ainda foi socorrida pelo SAMU, mas morreu quando chegou no Hospital Platão Araújo. O homem tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. Esse crime, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai apurar. Precisa investigar mesmo. Precisa investigar o que está por trás de tantos homicídios, de tantos assassinatos, de tantas execuções.
parece inclusive que isso não está organizado, como a gente costuma dizer aí, o crime organizado, o grupo criminoso. Eu não gosto de chamar facção porque não são facções, não. Não estão em torno de um objetivo comum ou de alguma causa. Não. A liderança disso aí vem da força do dinheiro que o tráfico de drogas reúne. Quem tem dinheiro para bancar arma, para pagar matador, para pagar soldado, é esse que comanda, é esse que gera essa cadeia, essa hierarquia do crime. Mas pelo que a gente está vendo, parece que esse negócio está aleatório aí, qualquer um sai matando, enfim, o cara de repente quer ficar dono da boca de fumo em alguma área da cidade, vai lá e mata. Estamos acompanhando essa situação absurda na zona sul da nossa cidade e a todo momento notícias de que alguém foi assassinado, notícias de algum crime. Se tem relação ou envolvimento com tráfico de drogas ou com qualquer outra atividade, eu não sei. Não é a minha obrigação ou a nossa obrigação como jornalistas descobrir. Isso é trabalho para a polícia, é trabalho para a inteligência. E é isso que a gente espera que seja feito, que sejam revelados as pessoas por trás de tantas mortes. Quem está orquestrando, quem está arquitetando tantas mortes, porque está sobrando para nós, está sobrando para o cidadão, está sobrando para quem não tem nada a ver com isso. Esse tipo de crime, isso assusta e tem vitimado pessoas, viu? E olha, após uma denúncia, 2 irmãos foram presos lá no bairro Redenção com 4 armas de fogo. Segundo a polícia, a dupla guardava o armamento para um traficante da área. Vamos acompanhar o VT. Ao todo, 4 armas de fogo foram apreendidas, sendo 3 longas e uma pistola .40. Os policiais militares da Força Tática receberam uma denúncia anônima informando que um homem estaria guardando todo esse armamento dentro de uma residência no bairro Redenção, especificamente na rua Boa Esperança. Eles resolveram fazer essa verificação no local. E quando chegaram lá, já foram avistando esse indivíduo que tentou fugir, mas eles conseguiram deter. A gente vai ter mais detalhes sobre essa ocorrência que ainda está em andamento, conversando agora com o Tenente F. Carlos. Tenente, como é que vocês chegaram até essas 2 pessoas? Agradecer mais uma cooperação da população, que através do linha direta 9428-4400, denunciou um suspeito que estava portando uma arma de fogo, estava trajando uma camisa preta e bermuda roxa. Ao chegar no local, o indivíduo percebeu a presença policial, tentou empreender fuga, entrando dentro de uma residência. No momento esse que a equipe desembarcou, fez o acompanhamento e ao avistar o indivíduo tentando pular o muro, ele levou uma queda e então foi capturado. Ao ser feita a busca pessoal nele, foi encontrado com ele uma pistola .40, oriunda aí da Polícia Civil do Amazonas. Ao ser indagado sobre a denúncia, que além de ele estar portando arma de fogo, a denúncia era que ele guardava outros armamentos, o mesmo confessou e mostrou dentro da residência onde estava guardando as 3 armas longas, calibre 44, modelo Winchester. Como é que vocês conseguiram chegar até essa outra pessoa, um homem de 45 anos? O mesmo estava dentro da residência, Então, para averiguar melhor a situação, nós trouxemos os 2, aí a Polícia Civil vai continuar a investigação em cima do fato. Ele chegou a informar qual era o papel dele exatamente? Que estava só guardando armas aí, de um suposto traficante que comanda ali a área. Quem morava nessa casa? Somente os 2. São 2 irmãos. Eles já têm passagem pela polícia? O que foi pego com a .40, ele já tinha passagem por tráfico. Vocês agora os trouxeram aqui para o 12º Distrito Integrado de Polícia. O que vai acontecer com eles? E vão ser ouvidos, e dar prosseguimento à ocorrência de acordo com os procedimentos cabíveis. Além do armamento, foi encontrado algum material? Somente o armamento e uma munição na pistola, não deflagrada. Este homem que você acompanha de bermuda roxa foi identificado como Kelvin da Silva e Silva, de 25 anos. Já a outra pessoa que estava com ele, que no momento dessa prisão ele estava nessa residência, foi identificado como
Wilden Cimei da Silva Barbosa, de 45 anos. O tenente disse que eles têm uma relação bem próxima, já que são irmãos e que moravam nessa casa há algum tempo. Eles foram trazidos aqui para a delegacia, onde devem prestar esclarecimentos. Um será flagranteado por porte ilegal de arma de fogo e o outro deve aguardar para que as investigações continuem e a polícia possa decidir o que deve acontecer com essa pessoa. Quem transporta drogas em troca de dinheiro, quem guarda armas em troca de dinheiro, é tão criminoso quanto quem vende a droga ou produz, quanto quem utiliza a arma para cometer crimes, para defender boca de fumo, para cometer assalto nas ruas. É a atividade criminosa. É impressionante como as pessoas não tomam consciência disso. E outra, meu amigo, se você está na casa de alguém que comete um crime, você está suscetível a ser preso, a ser arrolado num processo do qual você não faz nem parte. Do qual você está suscetível a ser, durante uma operação policial, ser levado para a delegacia, sim. Ser apresentado como suspeito de integrar um crime, sim. De repente pode ser o que aconteceu aí com um desses que foram presos, mas como a Nádia falou, as investigações vão continuar. Olha, eu estou recebendo informações aqui sobre uma operação do Ministério Público Estadual. Uma operação que ocorre em pelo menos 9 estados, onde estão sendo cumpridos mandados de prisão, pelo menos 3, e outros 7 mandados de busca e apreensão. O alvo desta operação são pessoas envolvidas com o crime, com o tráfico de drogas, com grupos criminosos, inclusive grupos que seriam responsáveis pelas mortes que ocorreram aqui em Manaus, dentro do sistema prisional. Essas mortes absurdas, execuções que acompanhamos aí no último mês de maio, por exemplo. Esta operação, nós já temos equipe de reportagens acompanhando, a nossa produção já está acompanhando essas informações. Daqui a pouco eu volto a conversar com a Tamires Claire, ela já está nesse caso, vai trazer maiores informações para a gente sobre uma operação do Ministério Público do Amazonas. E é isso que a gente quer ver, viu? Uma operação que já saiu, já extrapolou as fronteiras do nosso estado, já saiu do estado do Amazonas, pelo menos 9 estados do nosso país. Essa operação ocorre nesses 9 estados, então a gente percebe que as investigações estão, de fato, começando a entender essas ramificações do crime, porque são nessas conexões, é por meio dessas conexões, por exemplo, que toda essa droga que entra por aqui é distribuída. Essa atividade criminosa está, sim, relacionada ao tráfico de drogas. E quando a gente acompanha uma operação ou tem notícias de uma operação que extrapola as fronteiras do nosso estado, a gente começa a pensar, de repente, que de fato quem está por trás de tudo isso que nós acompanhamos e temos noticiados nas ruas da cidade, de repente essas pessoas começam a ser identificadas, esse esquema começa a ser entendido pelas autoridades. Daqui a pouco, então, a gente traz informações sobre esta operação do Ministério Público do Estado do Amazonas. E por falar em grupos criminosos, né, uma dupla foi presa com arma e munições na rua Adalberto Vale, no bairro Betânia. Isso, zona sul da cidade. Segundo a polícia, eles estavam se preparando para atacar um grupo rival quando foram interceptados. 2 pessoas foram presas em flagrante na Avenida Adalberto Vale, no bairro Betânia, por porte ilegal de arma de fogo. Quando questionados a respeito do que eles estavam fazendo no local, eles informaram aos policiais militares da cavalaria que iriam invadir uma área rival e foram a esse bairro para executar uma pessoa. Um revólver, munições e aparelhos celulares foram apreendidos. A equipe da cavalaria, nessa noite, estava em patrulhamento pelo bairro da Betânia, montado na VTR 1803 da cavalaria, e se depararam ali com 2 indivíduos em atitude suspeita, na rua. Feita a abordagem, foi constatado que eles estavam com um revólver calibre 38, com a numeração suprimida, 6 munições intactas. E indagados ali, os mesmos que iriam fazer, né, com essa arma, informaram que iriam atrás de um desafeto, para executar um desafeto, né? Feito isso, foi dado voz de prisão aos mesmos e foram encaminhados ao primeiro dia para lavrar o flagrante. Você deve estar se perguntando como foi o trabalho da cavalaria
na prisão desses 2 homens ou como é a atuação em áreas vermelhas, onde o índice de criminalidade é considerado alto. Nesse caso, a abordagem aconteceu em via pública por uma viatura que dá apoio ao policiamento montado. A atuação foi em patrulhamento através da viatura de apoio. Toda vez que a cavalaria é colocada a campo, os cavalos com os policiais, tem uma viatura de apoio que vai prestar esse serviço ali junto à equipe montada. Se eles fazem detenção, nós vamos lá e damos apoio para conduzir os infratores. Nesse caso, foi feita a abordagem pela viatura nos meliantes, cidadãos com atitude suspeita. Quando eles viram a viatura, eles se bateram, né? Ficaram ali meio vamos dizer assim, assustados, nervosos. Imediatamente foi feita a abordagem e foi feita essa detenção aí dos meliantes. Essas 2 pessoas foram identificadas como Paulo Ricardo Lima, de 18 anos, e Igor Vinícius da Rocha, de 19 anos. Os policiais militares não souberam informar se eles já tinham outras passagens pela polícia. Agora, isso deve ficar a cargo da Polícia Civil, porque eles foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia, a central de flagrantes da Zona Sul da capital. Era em relação a isso que eu me referia sobre a importância da operação que o Ministério Público realiza. Esses grupos que se armam, se preparam para atacar rivais, isso aí não acontece aleatoriamente, não. Alguém está orquestrando, arquitetando. E esse planejamento de atuação de criminosos e de bandidos, ele pode não estar sendo feito aqui dentro do estado, pode estar sendo feito em outros estados, onde líderes estão escondidos, talvez até dentro de penitenciárias federais. É o que, por exemplo, eu estou ansioso para saber o resultado da operação, ou melhor, da investigação prometida pelo ministro da Segurança Pública, que diz que a Polícia Federal vai investigar as mortes que ocorreram aqui nos 4 presídios no mês de maio, no dia 26 e 27, as 55 mortes. O ministro anunciou essa investigação, a gente ainda não viu nada na prática, mas uma investigação no âmbito federal que possa entrar nos presídios, que possa levantar mais informações sobre essas conexões interestaduais, possam de repente revelar de onde está vindo todas essas ordens. Daqui a pouco eu vou trazer um outro caso, parecido com esse que a gente acabou de divulgar aqui, onde houve uma perseguição, criminosos estavam armados, prontos para fazer mais uma dessas incursões aí e atingir outros, né, armados para executar rivais. A polícia agiu de forma antecipada e chegou à prisão desses homens. Olha aí as armas, olha a quantidade de balas, meu amigo, olha a quantidade de balas. Um desses homens aí que estavam preparados para cometer o crime, morreu. Morreu porque quis atirar contra a polícia está preparada para revidar e precisa revidar. Precisa revidar porque se a polícia não revidar, ninguém vai. Quem é que vai revidar? Eu? Você? Alguém precisa fazer alguma coisa. E tá aí, ó, olha a quantidade de balas. Eventualmente, uma bala dessa aí sobra para quem não tem nada a ver com a história. E é por isso que essas investigações precisam avançar. É por isso que essa conexão precisa ser descoberta. É por isso que os líderes, quem está por trás de tudo isso, precisa ser descoberto e, de fato, ser isolado. Não adianta botar o cabra na prisão e lá de dentro ele continua comandando. Para quê? Vai alimentar, vai botar num hotel, num resort, de lá ele continua sendo criminoso? Enfim. Vamos falar agora de assaltos? Olha só essa situação. 4 assaltantes foram, como é que eu vou dizer, atrevidos, na noite dessa quarta-feira, durante um assalto a uma academia localizada lá no Conjunto Francisca Mendes, na zona norte de Manaus. Eu vou conversar sobre isso com a repórter Juliana Silva, ela já está aqui a posto mais uma vez para conversar com a gente. Juliana, teve até luta nesse caso, né? Teve briga. Explica pra gente exatamente o que foi que aconteceu durante esse assalto, por que esses criminosos foram assim tão atrevidos. Explico sim, Emanuel. Inclusive, nessa luta corporal,
o dono da academia ele foi atingido com 2 facadas. Isso aconteceu lá no Conjunto Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova, na rua 87. Eram 4 assaltantes, um deles ficou do lado de fora da academia esperando no carro, 3 entraram no estabelecimento. O dono da academia verificou tudo pelo sistema de câmera de segurança e também há informação do 6º Distrito Integrado de Polícia de que um cliente também repassou a informação, viu toda a situação e repassou a informação ao dono. Esse dono, então, deu a volta pelo lado da academia, encontrou com um dos assaltantes e aí foi quando teve a luta corporal. Os outros 2 assaltantes que estavam dentro da academia fugiram com o comparsa que estava do lado de fora, aguardando no carro. Os clientes da academia conseguiram alcançar esse assaltante que feriu aí o dono da academia e teve toda uma briga, teve toda uma discussão. O assaltante, ele também ficou ferido, né, porque a população quis fazer justiça com as próprias mãos. Ele foi encaminhado, então, ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e de lá ele vai ser encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia. O dono da academia também passou por procedimentos médicos, viu, Emanuel? Ok, Juliana. Esse aí, por exemplo, teve sorte, que a gente vai trazer daqui a pouco outro caso da Zona Norte lá, onde os suspeitos não tiveram a mesma sorte. A população, de fato, fez um linchamento. Agora, Juliana, eu tenho um outro caso aqui, que também na Zona Norte, um homem suspeito de cometer assalto se escondeu no telhado de uma escola para evitar ser preso. Ficou com medinho, né? Explica pra gente esse caso. Que informações você tem sobre esse caso? Exatamente, vê, Manuel. Ele tentou fugir aí, mas ele não conseguiu se esconder. Apenas tentou, subiu no telhado de uma escola para fugir da polícia, mas os policiais encontraram ele e a população também. Segundo informações do 6º Distrito Integrado de Polícia, esses 2 assaltantes, porque foi uma dupla, eles estavam cometendo assaltos na cidade. E eles foram aí, né, lá para a rua Raio de Sol, no Conjunto João Paulo. Quando chegou lá para tentar assaltar pessoas que estavam na rua, provavelmente levar os celulares dessas vítimas, ele encontrou uma vítima que reagiu. Nessa tentativa de assalto, os 2 se desequilibraram da moto. O Lucas, temos aqui o nome dele, Lucas Abreu de Cruz, de 22 anos, ele caiu da moto. Ficou para trás porque o comparsa dele não esperou não, ele fugiu. Então o Lucas ficou para trás, tentou correr, na hora caiu uma arma falsa do bolso dele, o qual ele estava utilizando para cometer aí todos esses crimes aqui pela cidade. Ele tentou se esconder, então, no telhado da escola, mas a polícia o encontrou e levaram, então, para o 6º Distrito Integrado. Quando chegou lá na delegacia, foi constatado que em 2015 ele já havia cometido assaltos em ônibus. Por isso, ele já tinha baixado também para a penitenciária, mas depois foi solto, ficou respondendo pelo crime em liberdade e dessa vez foi pego novamente por conta desse caso que aconteceu ontem e vai ser encaminhado para a audiência de custódia. Emanuel. Ok, Juliana, obrigado mais uma vez pelas suas informações. A gente volta a conversar daqui a pouco. Por aqui a gente encerra a nossa transmissão na FM O Dia, na 93.1. Mais uma vez agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, as pessoas que estão aí naquele café da manhã ou no trânsito, já depois de ter deixado o filho na escola, se deslocando ao trabalho. Muito obrigado pela sua audiência e amanhã a gente volta a se encontrar aqui de 6 às 7 da manhã pela 93.1. Aqui pela TV A Crítica a gente continua no ar até às 8h30, também pela internet, viu? E eu continuo trazendo informação para você. Um caso inusitado, fora do comum mesmo. Uma adolescente de 15 anos morreu no SPA do Alvorada, no centro, na zona centro-oeste de Manaus, após consumir drogas e denunciar um homem por suposto estupro. A menor passou mal ainda na delegacia, no momento que fazia essa denúncia. 2 adolescentes
uma de 15 e a outra de 17 anos, amigas, estavam fora de casa desde a última quinta-feira. Os familiares, segundo a polícia, resolveram não registrar boletim de ocorrência porque, segundo eles, essas duas amigas eram acostumadas a ter esse tipo de atitude. Logo, eles imaginaram que as duas fossem retornar para casa. Só que não foi isso que aconteceu. De acordo com uma investigação policial, essas duas garotas estavam ingerindo bebidas alcoólicas e fazendo uso de entorpecentes desde domingo. Na tarde de terça-feira, elas pararam em um bar que fica no bairro São Raimundo. Uma delas, a mais nova, foi até um homem e pediu um lanche. Disse que estava com fome. Esse homem pagou um sanduíche para essa garota. Logo em seguida, depois de alguns minutos, ela pediu a quantia de R$20. Só que esse homem se negou a dar o valor porque já sabia que as duas eram usuárias de drogas. Elas são conhecidas ali no bairro São Raimundo. Essa garota mais nova começou a ameaçar esse homem, dizendo que ele tinha estuprado ela. Ela afirmou que tinha sido abusada sexualmente por esse homem, como uma forma de retaliação, já que não tinha conseguido o valor. A Polícia Militar foi acionada em uma ocorrência de um suposto estupro. Chegando ao local, havia duas adolescentes que chegaram a apontar um suspeito no interior de um bar localizado no São Raimundo. Todos foram levados ao plantão da DEPCA, que provisoriamente está instalado nas dependências do 10º Distrito Policial. E antes que essa ocorrência chegasse a ser apresentada no plantão, a adolescente acabou desfalecendo, desmaiou, passou mal, após haver um pequeno tumulto ali, por conta de que familiares do suspeito, que alega inocência, também acompanharam a ocorrência. Então, essa adolescente não chegou a ser apresentada, passou mal ainda ali no pátio do 10º DIP. De pronto, o SAMU chegou, realizou manobras de ressuscitação, mas, infelizmente, ela foi a óbito no SPA do Alvorada. A delegada plantonista acompanhou toda a ocorrência, inclusive ao hospital, conversou pessoalmente com os médicos e também com o perito que já realizou os primeiros exames, né, na adolescente que foi a óbito. Então, todos os depoimentos são unânimes no sentido de que as duas jovens apresentavam sinais, né, que haviam feito uso de entorpecentes. Inclusive, o médico do SPA do Alvorada atestou que a adolescente de 17 anos, que sobreviveu, também passou mal, foi socorrida no SPA e ela apresentava, sim, efeitos de ter ingerido substâncias que ainda não foram definidas somente após o laudo. Os exames preliminares não comprovaram a existência de indícios de nem relação sexual recente. Então, assim, não havia indício de violência sexual nas meninas e também nem de relação sexual recente. Esse homem de 35 anos assinou um termo de declaração e foi liberado pela polícia. Considerando essas circunstâncias preliminares, ele em nenhum momento se negou a acompanhar a Polícia Militar, se apresentou, inclusive fornece o material genético para uma possível comparação, que no caso não vai nem ter a possibilidade de ser feita porque não foi encontrado nenhum tipo de material indicativo de relação sexual na adolescente que foi a óbito. Então, ele foi ouvido, foi liberado em decorrência das circunstâncias, mas as investigações seguem, inclusive, para se identificar um segundo suspeito. Essas adolescentes estavam fora de casa desde a semana passada, na casa de uma outra pessoa, de um outro suspeito. Então, como fornecer bebida alcoólica e substância entorpecente também é um crime previsto no ECA, essa pessoa também e todos os outros que foram citados, que estavam no interior desse bar, serão chamados e serão ouvidos para que, ao fim, a gente possa, juntamente com a perícia, esclarecer o que realmente houve. As famílias também serão ouvidas, já que as duas estavam fora da escola há algum tempo. Situação complicada, né? A gente só consegue inferir que houve aí o consumo de algum material entorpecente. O exame correto, o adequado que se faz neste caso
é que deverá revelar as causas da morte desta jovem e que material e que produto ela teria consumido. Infelizmente, esse pode ser um outro sintoma, outra ponta, um outro efeito do que as drogas, do que o tráfico de drogas tem causado no meio da nossa sociedade. E olha, falando ainda sobre esse universo do tráfico de drogas, a gente volta a falar da operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra organizações criminosas. É a Operação Asfixia, realizada simultaneamente em 9 estados brasileiros. A Tamires Claire tem mais informações sobre esta operação. Tamires, é o Ministério Público, a Polícia Civil, que estão cumprindo mandados, né? Uma operação que, como eu falei aqui, ocorre em 9 estados, mas aqui no Amazonas, você tem a informação de quantos mandados estão sendo cumpridos? Fala pra gente as informações que você tem sobre esta operação, por favor. Pois é, Manuel, só aqui em Manaus são 3 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. E esses mandados estão sendo cumpridos em toda a cidade. E um desses que foi expedido aqui para o Amazonas é contra um dos presos que foi transferido. Ele foi transferido, e se você lembra, no início do ano, para Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, para uma prisão federal, porque de acordo com o grupo, né, que faz as investigações, o grupo de atuações contra o crime organizado, que é formado pela Polícia Civil também, pelo Ministério Público, enfim, um grupo ali que combate o tráfico de drogas e o crime organizado, de acordo com essas informações, essa pessoa, um desses presos que foi transferido lá para o Rio Grande do Norte, para a prisão federal, ele ainda tem um poder muito grande no comando do tráfico de drogas aqui no estado do Amazonas. Então, um desses mandados foi realmente para a prisão dele, né, para reforçar a prisão dele, mais um mandado de prisão contra ele, que já cumpre uma pena. E agora, esses outros mandados, a gente inclusive não vai falar os nomes, né, dos alvos, justamente porque essas prisões ainda estão em curso. A Polícia Civil está pela cidade, a gente tem informações de que eles estão na zona oeste da cidade, cumprindo também não só nas casas dessas pessoas, mas também de pessoas ligadas a eles, a esses suspeitos. E como você disse, ainda estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisões também em outros estados aqui da federação. E aí eu vou citar os estados aqui, olha só, tem o Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. Então, são os grupos especiais, os grupos de atuação, de combate ao crime organizado de todos esses estados que estão nas ruas hoje, essa manhã, realizando esses mandados. E, claro, a gente aguarda, né, para ver o desenrolar dessa história toda, porque tudo isso está acontecendo nesse momento que a gente está aqui conversando. Os policiais estão aí pela cidade e, claro, a gente vai ter todas essas informações provavelmente no fim da manhã. Então, se você acompanha a programação da TV A Crítica, fica ligado, logo mais no Alô Amazonas, a gente vai ter provavelmente já um resultado dessa operação. A gente já entrou em contato com o Ministério Público Estadual, com a assessoria, para saber se os promotores, né, se as pessoas envolvidas ali nessa investigação vão dar as declarações, explicar para a gente o que está acontecendo de fato, quais são os crimes que essas pessoas cometeram. A gente sabe que são pessoas do ciclo, da cúpula mesmo, que controlam o tráfico de drogas aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas. E justamente o nome dessa operação, Asfixia, é uma referência a isso. É uma tentativa ali do grupo de investigação para tentar asfixiar realmente a atuação desse grupo criminoso, que, de acordo ainda com essas informações preliminares, esse grupo também estava envolvido, provavelmente esteve envolvido como vítima ou como atuação, como pessoas que mandaram também, lá naquele massacre do início do ano, que deixou 50 pessoas mortas no sistema prisional aqui da capital. Então a gente vai ter o resto dessas informações de quem são essas pessoas, os crimes que cometeram ao longo da nossa programação. Emanuel. Tamires, obrigado pelas suas informações. Se você tiver novidades sobre este caso, por favor, traga aqui para todos nós. Tem uma coisa sobre este caso que, pelo menos a mim, chama a atenção particularmente. Primeiro,
é a investigação do Ministério Público. O Ministério Público à frente de investigação por meio do Grupo Especial de Atuação contra o Crime Organizado, o GAECO. O Ministério Público é o órgão que oferece as denúncias para a Justiça, que denuncia o crime para a Justiça. E aí, quando o Ministério Público faz uma investigação, a gente imagina que essa investigação, de fato, é feita com base em provas, com base em indícios da participação dos suspeitos que estão sendo efetivamente presos por meio dos mandados. Um trabalho que ocorre, obviamente, em parceria com a polícia, nesse caso, a Polícia Civil. Agora, meus amigos, falando francamente, você que acompanha as reportagens, acompanha a nossa programação aqui na TV A Crítica e verifica a forma como a gente está todo dia nas ruas acompanhando o trabalho da polícia, eu estava lendo o informe do Ministério Público ali. Um dos homens que tem mandado de prisão a ser cumprido é o Márcio Lopes alguma coisa, conhecido como Márcio Doido. Sabe onde ele está? Preso. Esse que a Tamires falou que está aí no presídio federal. Aí me diz, se o cara já está preso, o que vai se fazer com ele? Vai transferir o cara para onde? Para outro presídio federal? O que faz com ele? Como é que resolve uma situação dele? O cara é apontado como líder de um grupo criminoso, do grupo criminoso, inclusive, que teve cerca de 50 pessoas que foram mortas deste grupo aí, ou seja, é o grupo que está se preparando para dar revanche. É identificado, é mapeado, cadê? É o fulano, ele está onde? Está preso. Faz o que com ele? Indicia, faz um novo processo, prende, e se ele continuar comandando de lá de dentro? É algo que a gente precisa realmente pensar enquanto sociedade. E a justiça, junto com os governos, procurarem uma saída para isso. Ou na legislação, ou nas normatizações dos presídios, da segurança dos presídios, porque não é possível. O sujeito foi identificado, foi preso, foi condenado, está atrás das grades e continua comandando o crime, comandando uma organização criminosa e comandando isso de fora do estado do Amazonas. Não dá para entender, não dá para aceitar. Não dá para aceitar que alguém de dentro de um presídio, em uma outra região do nosso país, comande o crime que ocorre aqui em Manaus, nas nossas ruas. Olha aí os casos que nós trouxemos da Zona Sul. Todos os dias tem execução na Zona Sul de Manaus. Quem é que está mandando isso? É de dentro de um presídio? Muito complicado isso, e a gente vai acompanhar essa operação, continua acompanhando essa operação do Ministério Público, podendo trazer informações a qualquer momento para vocês aqui ainda no Manhã no Ar, viu? São 7 horas e 13 minutos, ficamos no ar até às 8h30. E tem a participação também do nosso telespectador por meio do 99291-2167. Temos interação aqui. Bom dia, Galã de Parintins. Rapaz, eu não tenho mais nome mesmo. Vê? Estou todos os dias ligado no Manhã no Ar. Meu nome é Geovania. É isso? Geovânia. Moro no Terra Nova. Deus abençoe sempre. Um abraço para você, Geovânia. Bom dia, Galã da Ilha. Aqui é o Gracinildo. É do Nova República, preparando o café de olho no Manhã no Ar. Muito bem, Gracinildo. Manda um pouco de café pra gente aqui também, viu? Sobe lá, tem mais uma foto ali embaixo, tem mais uma interação ali? Tem, minha diretora? Dá pra subir? Temos aqui, obra. Olha só, bom dia. E aí, seu Arthur, não tem vergonha? Ele tá brabo, viu? Tá brabo com o Arthur. Fazer uma parada de ônibus, mais um cara que... Não entendi. Que apartamento? Isso é pura corrupção. Uma parada de ônibus mais cara. Isso é sério que R$200 mil é uma parada de ônibus? A gente vai conferir. A nossa produção vai conferir isso aí para ver se de fato ocorre. Avenida Coronel Teixeira. Está ali o nome da empresa, o valor da obra, a placa como deve ser. Deve ser uma parada em tanto, né? De R$200 mil, R$207 mil. A gente vai mandar uma equipe de reportagem lá nessa obra aqui. Que já temos uma equipe se encaminhando para o local para a gente verificar isso aí, viu? Mais caro que um apartamento. De repente pode ser uma parada bem confortável, pode ser que tenha ar-condicionado ou não. Não vai ter, né? Não vai ter, eu estou sendo irônico. Vamos fazer um intervalo? Depois do intervalo a gente mostra o trágico fim de 2 homens suspeitos de cometerem assaltos. Isso na noite de ontem, quando eles foram pegos pela população da Zona Norte e acabaram sendo espancados até a morte. Tem gente que não acha isso trágico não, viu?
E a gente traz ainda vagas de emprego disponibilizadas hoje nos postos do Cine e também as informações sobre a interdição da rua João Valério por conta das obras que ocorrem na Constantino Neri. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.